Muito bem, dando continuidade ao nosso curso de termodinâmica, hoje vamos falar sobre transformações gasosas. A primeira transformação que veremos é a chamada transformação isotérmica. Ok? Conforme vimos lá na nossa segunda aula, na transformação isotérmica, a temperatura é mantida constante, ou seja, na transformação isotérmica, ΔT igual a zero. E conforme nós vimos também na nossa terceira aula, caso a temperatura seja mantida constante, a variação de energia interna do nosso sistema gasoso também é igual a zero, porque a energia interna se conserva nesse caso. Sendo assim, gente, aplicando a primeira lei da termodinâmica, vista na nossa terceira aula, que diz que a variação da energia interna é igual ao calor trocado pelo sistema menos o trabalho realizado, segue imediatamente que o calor trocado pelo sistema gasoso é igual ao trabalho realizado pelo gás. Tudo bem? Se fizermos agora, então, um diagrama PV para a transformação isotérmica, onde traçamos aqui a nossa chamada curva isotérmica, observamos que o trabalho realizado nessa transformação gasosa corresponde exatamente à área sob esta curva. Repare que o volume inicial do gás é menor do que o volume final, o que significa que, por exemplo, inicialmente o gás ocupava aqui uma certa região, num sistema de êmbolo como esse daqui, e ao receber energia, esse gás se expandiu e realizou um trabalho sobre êmbolo, aumentando seu volume, correto? Ou seja, a variação de volume nesse caso aqui é positiva. Portanto, o trabalho também é positivo. Eu não vou deduzir para vocês, mas espero que acreditem em mim. Neste caso aqui, a área dessa curva é dada por N vezes R vezes T vezes o logaritmo natural de V2 sobre V1, ok? Nesse desenho aqui, como a gente fez uma transformação onde o volume inicial é menor do que o volume final, trata-se então de uma expansão. E como essa expansão ocorre mantendo a temperatura constante, ela é chamada de expansão isotérmica. Eu poderia ter feito com a setinha apontando para o lado contrário, do estado 2 para o estado 1. Aí eu estaria falando de uma contração, ok? Agora, se eu estiver falando de uma transformação isobárica, que significa que a pressão do meu sistema é mantida constante, ou seja, que ΔP é igual a zero, isso tem como consequência que o trabalho realizado por esse sistema ou sobre este sistema é igual a P vezes a variação de volume, conforme a gente viu na aula 3. Agora, aplicando a primeira lei da termodinâmica, que nos diz que a variação da energia interna é igual ao calor trocado menos o trabalho envolvido, surge um problema. Temos agora que lembrar que o calor trocado pode ser escrito como M vezes o calor específico vezes ΔT, onde M é a massa do gás, Czinho é o calor específico do gás e ΔT é a variação de temperatura do sistema. Para demonstrar e explicitar que esta troca de calor ocorre mantendo-se a pressão constante, nós colocamos aqui um subíndice P embaixo do calor trocado, um subíndice P embaixo desse calor específico, né? Portanto, aqui na primeira lei a gente vai escrever QP menos tal, e esse QP seria igual a massa do gás vezes CP vezes ΔT. Ou, se você preferir, e a gente lembrar que para um sistema gasoso não é interessante trabalhar com massa, mas sim com número de mols, que é igual a massa dividido pela massa de 1 mol, podemos escrever que a massa do gás é o número de mols vezes a massa de 1 mol, correto? Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode, no lugar dessa última expressão, escrever que QP é igual a número de mols vezes a massa de 1 mol vezes o calor
específico molar vezes a variação de temperatura. Ou ainda, a gente pode lembrar também que massa vezes calor específico nada mais é do que a capacidade térmica. Isso seria a capacidade térmica do gás a pressão constante. Tudo bem? Sendo assim, temos consequência que o QP, finalmente, pode ser escrito como número de mols vezes a capacidade térmica de 1 mol desse gás vezes a variação de temperatura, onde Czinho_P nada mais é do que, como eu já falei, o calor específico à pressão constante e o Czão_P é a capacidade térmica molar à pressão constante. Ou, se você preferir, pode chamar também de calor molar à pressão constante, que nada mais é do que a capacidade térmica de 1 mol do gás. Agora, fazendo um diagrama PV para uma transformação gasosa entre os estados 1 e 2, vemos que esta área corresponde, novamente, exatamente ao trabalho realizado pelo sistema, como já vimos anteriormente. Além disso, como o volume é diretamente proporcional à temperatura na transformação isobárica, segue que, se o ΔV for maior do que zero, que foi o caso que a gente ilustrou aqui nesse diagrama, então a variação de temperatura também é maior do que zero, o que significa que a variação de energia interna é maior do que zero. Como consequência, se a variação da energia interna é maior do que zero, significa que QP menos tal é maior do que zero, então QP é maior do que tal. De maneira análoga, se tivéssemos desenhado um diagrama PV onde o volume fosse reduzido, então a variação de energia interna seria menor do que zero e o QP seria menor do que tal. Nesse caso aqui, para o desenho que a gente fez, isso corresponde a uma expansão, e é uma expansão mantendo a pressão constante, portanto é uma expansão isobárica. Agora, no caso da transformação que mantém o volume constante, a transformação isocórica, o que nós temos? Como a variação de volume nessa transformação é igual a zero, isso implica imediatamente que não há realização de trabalho. Portanto, tal é igual a zero. O gás não se expande, o gás não se contrai. Ele continua com o mesmo volume, portanto, ele não realiza trabalho, nem sofre trabalho. Tudo bem? Aplicando a primeira lei da termodinâmica, segue imediatamente que a variação de energia interna é igual à troca de calor envolvida nessa transformação a volume constante. Portanto, para indicar que é um calor trocado a volume constante, colocamos um Vzinho aqui embaixo. De maneira exatamente análoga ao que foi feito no caso da transformação isobárica, podemos escrever QV como M vezes Czinho_V vezes ΔT, o que vai implicar, após alguns passos que eu vou deixar de DPL, que QV é igual a N vezes Czão_V vezes ΔT. Tudo bem? Onde, novamente, de maneira análoga, Czinho_V significa calor específico a volume constante. E Czão_V, o nosso calor molar a volume constante. Tudo bem? Novamente, criando o nosso diagrama PV para a análise dessa transformação, nós temos que, na passagem de um estado inicial 1 para um estado final 2, dessa forma aqui, por exemplo, onde o estado 1 tem uma pressão menor do que o estado 2, o trabalho realizado é exatamente igual a zero, porque a área sobre essa curva aqui, já que é uma reta vertical, é igual a zero. Se fosse o contrário, do estado de maior pressão para o estado de menor pressão, da mesma forma eu teria uma reta vertical, sem nenhuma área correspondente aqui entre a curva e o eixo do volume, então nós teríamos sempre o trabalho igual a zero, que é a nossa
primeira conclusão, ok? Temos agora uma observação importante a fazer. Vamos lá. Suponha que determinado gás que encontra-se no estado A, na temperatura T1, seja transformado de maneira que na situação final ele atinja a temperatura T2. De quantas maneiras nós podemos fazer isso? Há uma infinidade de curvas que levam o ponto A a um ponto da isoterma T2, correto? Vamos escolher dois caminhos. O primeiro caminho vai ser através de uma transformação isobárica, que é uma transformação que mantém a pressão constante. Assim, o gás que está no estado A passa para um estado B na temperatura T2, que é de nosso interesse. Uma segunda possibilidade para chegar à temperatura T2 seria uma transformação mantendo o volume constante, uma isocórica, que faz com que o gás passe do estado A para um estado C, onde a temperatura também é T2. Conforme podemos observar, tanto o estado B quanto o estado C possuem a mesma temperatura, portanto, a variação de temperatura do sistema na transformação de A para B é igualzinha à variação de temperatura do sistema na transformação de A para C, o que significa que a variação de energia interna de A para B é igual à variação de energia interna de A para C. Portanto, gente, o que a gente pode concluir? Olha só, a variação de energia interna de A para B, aplicando a primeira lei, ΔU é igual a Q menos tal. De A para B, eu estou falando de uma transformação isobárica, mantendo a pressão constante. Então, eu tenho QP menos o tal, que é o trabalho de A para B. Quem é o trabalho de A para B? É essa área aqui, gente. Então, aqui eu posso escrever tal AB, ao passo que o ΔU de A para C, de A para C, quanto vale a variação da energia interna? Isso daqui é uma transformação isocórica, portanto não tem realização de trabalho, logo a variação de energia interna é igual ao calor trocado a volume constante, correto? Portanto, essa expressão aí pode ser escrita também da seguinte forma: vou isolar o trabalho de A para B. O trabalho AB é igual a QP menos o QV. Tudo bem? Substituindo as expressões que a gente obteve agora no início da aula, podemos fazer o seguinte: trabalho de A para B, trabalho na transformação isobárica, ele vale pressão, no caso aqui a pressão em A ou em B, que é a mesma, né? Vezes a variação de volume do sistema. Isso é igual calor trocado a pressão constante. A gente já viu que ele pode ser escrito como N vezes calor molar a pressão constante vezes ΔT, menos QV. QV é N vezes Czv vezes ΔT, correto? Ora, quem seria P vezes ΔV? P vezes ΔV, se a gente lembrar que P, V é igual a N vezes R vezes T, podemos escrever que P vezes ΔV, já que eu estou mantendo a pressão constante, é igual a N R vezes ΔT, correto? Então, no lugar aqui de PV, eu posso escrever N R ΔT. E isso é igual a N CP ΔT menos N CV ΔT, o que implica que eu posso cortar aqui N com N com N e ΔT, ΔT, ΔT. Resulta que R é igual a Czp menos Czv. Esta é a chamada relação de Mayer. A relação de Mayer nos diz que Cp e Cv não assumem quaisquer valores para um dado gás. Os valores de Cp e Cv estão relacionados através dessa equação e dependem da constante universal dos gases perfeitos. Portanto, não necessariamente você precisa de informações sobre Cp e Cv ao mesmo tempo. Conhecendo um, você pode utilizar a relação de Mayer para obter o outro. Ok? E por hoje é só.